Bom dia, boa tarde, boa noite, meus belos seres humanos deste planeta chamado Coimbra. Bem-vindos ao episódio número 7 da segunda temporada do Make Sellers Great Again, este fantástico magazine produzido com tanto carinho. Eu chamo-me Simão Pedrosa e estou aqui muito bem acompanhado pelo meu caro amigo Tiago Barnabé. Bom dia, boa tarde e boa noite e bem-vindos a mais um magnífico episódio do Make Sellers Great Again. Vamos dar início. Eu, antes de mais nada, queria só aqui fazer uma à parte, dizer-vos que estamos aqui a testar uma nova forma de gravação, de qualidade de som. É isso, Simão, que estamos aqui a tentar fazer? Sim, estamos aqui a fazer uma pequena experiência para tentar passar para os nossos ouvintes uma qualidade melhor de audição, ou seja, já não é só o conteúdo que tem qualidade, é também aqui a parte técnica e também estamos a tentar aumentar a qualidade. Incrível, incrível. Então vamos dar início então a este episódio número 7 e vamos iniciar. Antes de começarmos, eu quero que vocês façam este exercício connosco. Vocês que vão agora no carro ouvir o Make Sales Great Again. Estão a passear o cão, pá, tu que estás aí a correr na passadeira, assim, tu aí, não pares de correr, continua a correr, tu que estás aí a chafurdar nos cereais, a comer o pequeno almoço, o que quer que seja, pá, escutam, ouçam. Vou-vos colocar aqui uma questão, vocês vão pensar bem nela, pensam só para vocês, pensam, ok? Vão dar a resposta mentalmente, ou vão gritá-la alto, como vocês entenderem, a resposta à questão que eu vos vou colocar. Quando falamos na cabra, aqui em Coimbra, estamos a falar de quê? A cabra. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pois bem, a todos os responderam Torre da Universidade. Wrong. A cabra é apenas um dos sinos que compõem a dita torre, que na verdade tem 4 sinos. Vamos então tentar aqui saber e descortinar quais são os tais 4 sinos que compõem a torre da universidade. Primeiro temos um que se chama o quartos. Porquê? Muito facilmente dá os quartos de hora. Pá, estes nomes são bastante originais. Eu devo dizer que, como dá de quarto em quarto de hora, vamos chamar quartos. Pá, excelente nome, bastante original, acho que sim. Será que os das meias horas chama Os meias? Os meias, exato. Então, o quartos dá os 15 minutos. Tem aqui uma sequência mais ou menos lógica. Dá um toque no primeiro quarto de hora, dá 2 toques no segundo quarto de hora, ou seja, aos 30 minutos, dá 3 aos 45 e por aí adiante até aos 60 minutos. E, portanto, tem aqui um pormenor muito curioso. Estão a ver onde é que vem agora o tal quarto de hora académico. Exatamente, tem aqui a sua origem neste badalo, neste cinto, o tal quarto, o quarto de hora. Depois temos, e desde já aviso que isto vai ser um programa bastante asneirento, temos o cabrão. O cabrão, exatamente, vários pis aqui por cima, o cabrão. Porquê? Porque tem uma sonoridade mais grave, é virada a norte, é datado de 1824 e atente-se bem, faz o toque do Presidente da República, do Ministro da Tutela e acompanha o toque do Quartos. Completamos, ou seja, quando o Quartos dá o tal toque, ele completa de seguida. Epá, este cabrão é importantão, hein? Exato. Isto não deixa de ser um bocado irónico que este toque está virado a norte é então mais asneirento. Penso que todos nós sabemos que no norte se usa mais certas palavras, que eu não vou dizer aqui, porque senão depois terei mais trabalho a editar para meter os pis por cima. Mas sim, não deixa de ser um bocado irónico. É o grande cabrão. E agora vem um para rimar com este. Portanto, o terceiro sino, o balão. Pá, temos que concordar, é um nome muito mais fraquinho Que dos menino. quatro. Um Que menino menino. completamente. É um balão só à careta, não é? Assim uma coisa um bocado... Mas pronto. Mas na verdade é o maior dos 4 e o mais pesado de todos. Pá, pesa quase 1 tonelada e é datado de 1561. Pá, respeito aqui por este balão, apesar deste nome. É ele que faz e presta o toque das cerimónias académicas, como seja o cortejo do doutoramento honoris causa, e o toque a repique
por ocasião da cerimónia da imposição de insígnias. É ele que, quando se põe aquele chapéu, sabe aquele chapéu meio ridículo, parece um piaçaba, a que se chama a borla, e quando é exatamente colocado na cabeça do doutor, ele repica e, portanto, este balão, afinal, e apesar do nome, também é dado, assim, algumas importâncias. Hein? Valente este balão. Finalmente, chegamos à dita cabra, que está virada ao oeste, portanto, ao rio. Foi fundida em 1741 e depois refundida, atenção aqui com estes verbos, em 1900 e em 1954. Isto deve ter dado asos a tantas piadinhas fáceis que eu nem quero imaginar. Sim, piada muito fácil, quer dizer, estamos aqui a falar cabra, cabrão, fundida, refundida, epá, não vamos entrar por aí. Então, em vésperas dos dias letivos, portanto, ou seja, nos dias de labor, não é? Começa a tocar depois do toque das 18 horas, que é dado pelo balão, e fica a tocar em intervalos de 3 minutos, epá, vejam bem, 3 minutos, um massacre que isto não é, até parar de tocar antes do toque do quartos, portanto às 18h15. Epá, um bocado complexo, mas perceberam, das 18 às 18h15, esta toca todos os 3 minutos, portanto 15 minutos toca todos os 3 minutos. Depois, todas as manhãs, e daí o nome e a alcunha que se dá a este sino, cabra, toca às 7h45 e repete a sequência até parar antes do balão dar o toque das 8. Ou seja, das 7h45 da manhã às 8 da manhã faz a mesma coisa. Será que isto servia então como um toque de despertar? Não havia ainda tecnologias, não havia despertadores, então será que isto era então o despertador da altura? Será? É isso mesmo, é daí que reza a lenda de ser chamado a cabra, ou seja, esta cabra que me manda para o raio das aulas neste momento. E daí ficar com este apelido até aos dias de hoje. E pronto, ainda bem que se ficaram por cabra e que não foi uma coisa, podia ser um palavrão bem mais grave, digamos assim. Podia ser bem pior. Podia ser. Vendo bem, se calhar cabra não é assim tão mau. Não é tão mau. Assim, associado a um despertador, eu acho que já chamei nomes piores ao despertador lá de casa, se calhar cabra por não ser assim tão mau. É verdade. Portanto, isto é a estrutura da torre, os tais 4 sinos, e aqui incidimos um bocado mais sobre a cabra. Só queria fazer aqui uma partezinho antes de passarmos aqui a mais um pormenor sobre o sino em si, que é o quarto de hora académico, os tais quartos. Ele teve durante uns tempos, ali no século XVII, 1653, e confirmado por Dom João IV, em candaria ligeiramente atrás do relógio da cidade. Ou seja, o relógio da Sé que marcava as horas. Isto porque dir-se-ia que não era não só para não sobrepor ao poder religioso, mas também para marcar algo da diferenciação que é a universidade. Ou seja, a universidade, já desde o século XVII, a querer-se diferenciar do resto da cidade. Portanto, aqui com um bocado... marcar uma posição. Marcar uma posição. Portanto, uma coisa altiva, altaneira, lá em cima, pá, nós somos diferentes. E, portanto, o quarto andou um bocado desfasado, por incrível que isto possa parecer, porque não há tempos desfasados, não há relógios desfasados, mas neste caso havia, aqui no século XVII. E eu agora queria seguir aqui para um episódio que me agrada bastante, na verdade são 2, que foi, caso os nossos ouvintes não soubessem, ficam a saber, o badal da cabra foi roubado por 2 vezes. Portanto, houve estudantes audaciosos o suficiente para subirem lá em cima na torre e roubarem o badal da cabra para ela não os acordar. Tinha de ser estudantes. Eu consigo imaginar estudantes carregados de álcool a pensar: o que é que vamos fazer hoje? Olha, vamos roubar a cabra. Parece-me um plano ideal para uma quinta à noite, para um domingo à noite, um dia qualquer à noite. Impecável. Agora um gajo diz que está doente, na altura roubava-se o badal. Pronto, impecável. E então, o primeiro episódio que se tem conhecimento é de um tal Alfredo de Paiva, em 1864, que terá subido à torre e roubado o badalo, o dito badalo, para, de forma a não ter aulas no dia a seguir, porque ela não iria tocar, e então, não tocando, facilmente os estudantes podiam faltar à aula, porque não tinham dado o toque, não é? Era então uma boa desculpa. Não houve badal, não tocou,
então não vinha às aulas, parece-me bem. Exatamente. E, portanto, além deste Adolfo Paiva Pereira, portanto, o tal Alfredo de Paiva, como chamam algumas fontes, terá sido ainda ajudado por Eduardo Segurado. Pá, eu acho bem que se diga os nomes, pá, porque acho que isto é incrível. Alguém conseguir subir à torre, roubar o raio de um badal lá em cima. Isto faz lembrar o nosso amigo Joel, não é? Quase. O Eduardo Montufar Barreiros, que ajudaram então este nosso amigo a roubar. E depois foi roubada uma segunda vez. Esta, com mais fontes e mais conhecida, também por ser mais próxima, mais contemporânea de agora. Isto repetiu-se, portanto, na manhã de 21 de fevereiro de 1933. Neste caso, 4 estudantes da Faculdade de Medicina, mais uma vez os nomes, pá, estas pessoas têm que ficar na história, quer dizer, isto são, não é só a audácia, é realmente a ideia, a imaginação e a criatividade. Mais uma vez como o Joel, pá. O Joel sem saber acaba por ser um digno sucessor destes nossos amigos. Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior, Aureliano Dias Gonçalves, Domingos Ginianos da Costa e Luís Cardoso Pires da Encarnação. Isto parecem nomes inventados, pá. Não sei onde é que eu já vi isto. Então, arrombaram a porta da torre, roubaram o badalo na cabra, na esperança de conseguirem um feriado mais uma vez no dia a seguir. No entanto, sem badalo e a cabra em silêncio, o que é que decide a reitoria e a universidade? Tocar o cabrão. Apesar de assim quebrar uma tradição e um bocado a tradição da academia e da própria universidade, o cabrão tocou e então, desilusão para os estudantes, tiveram mesmo que ir para as aulas e pronto, e resignarem-se ao seu destino de estudantes. Não, mas é interessante porque o que fica para a história é esta aventura e a maneira como aconteceu. Tenho a certeza que estas 4 personagens levaram aqui então uma história para contar aos filhos, aos netos e por aí fora. Sem dúvida, e agora, só para finalizar esta história e para finalizarmos aqui tudo sobre a cabra e sobre a torre da universidade, este badal, deste último roubo de 33, esteve na Beira Alta. Portanto, ele não foi devolvido, ele esteve lá na Beira Alta, aos cuidados de um padre, até que, passados 20 anos, imagine-se bem, 20 anos, a 23 de novembro de 1952, regressou finalmente a Coimbra e à Universidade e foi em cortejo noturno pelas ruas de Coimbra até à Associação Académica de Coimbra, tendo sido oferecido ao Museu Académico. Muito bem, bela história. Já que estamos aqui numa ótica de falar de temas antigos, nós temos aqui um segundo tema que acaba por não ser assim também tão recente. E ele é nem mais nem menos do que o Castelo de Coimbra. Isto quase que podemos fazer aqui uma piada, uma ligação com o Game of Thrones e pensar aqui em cenários maquiavélicos a acontecer nesta cidade, rios de sangue, tudo à porrada. Podemos pensar nisto. Ou então podemos também fazer aquele pensamento que é a cidade que se preze tem de ter um castelo. E a verdade é que antigamente um castelo tinha uma importância muito grande na proteção da cidade. Daí ser interessante ver que também Coimbra teve o seu castelo. Apesar de, por vezes, pensarmos, mas qual é que era o sentido que fazia ter aqui um castelo? A verdade é que sim, faz sentido numa ótica de proteção, de ver quem se aproxima e por aí fora. É isso mesmo. Nós aqui vamos debruçar-nos exatamente sobre o castelo. Ou seja, quando queremos dizer castelo, queremos dizer aquelas construções, aquelas edificações mais altas, em torres, que estão dentro da cidade muralhada. Porque nós, se nos formos aqui debruçar só sobre a cidade muralhada, das quais nós e os nossos ouvintes, esperemos nós, conhecem logo à partida a Almedina, não é? Com a porta, com o arco da Almedina, a porta da Traição, o arco da Barbacã, logo ali a seguir à Almedina, as couraças de Lisboa e da Estrela, pá, enfim, não tínhamos tempo para falar aqui só da cidade muralhada. Nós vamos só falar do castelo, que eu creio que muito pouca gente saiba que existiu. E antes de mais nada, eu queria que atentassem àquele quadro que nós já aqui falámos, que tu, Simão, e muito bem, batizaste como o Menino da Lágrima de Coimbra. É uma bela homenagem a um quadro que muita gente conhece como o Menino da Lágrima e aqui em Coimbra há então uma versão. Que é esse quadro do tal George Brown, não sei se pronuncia exatamente assim, mas creio que sim,
e que é ali da viragem do século XVI para o século XVII. Hoje nós conhecemos este quadro, hoje nós tivemos alguém em casa com este quadro, o quadro que mostra a colina de Coimbra, muralhada, lá está. E se vocês atentarem ao quadro, dá para ver o aqueduto, não é? Portanto, os arcos do jardim, que nós hoje conhecemos como os arcos do jardim, no topo direito do quadro, e no final dos arcos do jardim encontra-se realmente lá uma torre que era o castelo. Portanto, aquilo que é conhecido como a torre de homenagem, que é atribuída ao reinado ainda de Afonso Henriques, e que é o primeiro grande reforço da estrutura militar. Portanto, para quem não sabe, a torre de homenagem é a torre principal de um castelo, é aquela que nós identificamos logo quando entramos dentro de uma muralha, que servia como residência, posto de vigia, um último reduto de defesa, o paiol, etc. E, portanto, esta torre dentro da muralha é edificada lá em cima, onde hoje mais ou menos se encontra a Praça de Dom Dinis. Portanto, ali no cimo das escadas monumentais, como quem sobe à sua esquerda, se encontraria o tal castelo. Portanto, duas torres, sendo que a segunda é acrescentada por Dom Sancho e é conhecida como Torre Quinária, por ser pentagonal. Algo que, pelos vistos à época, foi de uma originalidade quase única e que só meio século mais tarde, portanto 50 anos mais tarde, se veio a vulgarizar. Ou seja, aqui também, pelos vistos, com grande importância histórica, esta segunda torre mandada erigir por Dom Sancho. E pronto, o castelo e as defesas da cidade mantiveram-se relativamente bem conservadas até ao século XVI, e é aí que se começa a fazer sentir um bocado a pressão do crescimento urbano sobre a cerca exterior, ou seja, sobre essa cidade muralhada. Portanto, a cidade começa a crescer, começa a ser, sempre foi importante, mas cada vez mais importante devido à universidade, devido ao comércio, devido à parte política e devido a Portugal também começar a ser um país cada vez mais identitário, com crescimento cada vez maior, e as cidades, obviamente, a crescerem. Portanto, é aí que se começa a dar uma expansão se calhar da cidade, e com isso o próprio conceito aqui de muralha ganhou se calhar outra identificação, porque houve aqui uma expansão da cidade que fez com que ela própria se tivesse de adaptar, e também se calhar com a evolução dos tempos pensar, ok, será que faz sentido na mesma ter este tipo de proteção? Será que aos dias que correm fará sentido ou não manter isto? Exatamente, é isso mesmo. Com esse andar da carruagem, digamos assim, da modernidade, no final do século XVIII, portanto, se fala ali de 1790, 1780, 1770, o castelo já se encontrava quase sem função e quase totalmente em ruínas. Então o que é que se fez? Projetou-se arrasar de vez o castelo, e assim se fez, para, em seu lugar, erguer o Observatório Astronómico para a Universidade de Coimbra. Isto em 1772. Mas os trabalhos de demolição, foram iniciados nessa altura, são depois interrompidos. As obras ainda se iniciam um pedaço, mas depois são suspensas e totalmente perdidas em 75, deixando pouco mais que os alicerces do edifício que iam erguer o tal observatório. Por razões que nunca foram completamente esclarecidas, foi erguido então esse mesmo observatório ali no pátio da universidade, no pátio das escolas da universidade, inaugurado em 1799, e que na verdade ainda é possível ver em fotos, vocês vão ver os arquivos, vão à net procurar, e é facilmente visível, que só foi demolido na década de 50 do século XX. Entretanto, tinha-se destruído um castelo para erguer algo que nunca foi erguido. Epá, eu acho que isto é um bocado o vaticínio deste país, desta cidade. Isto é a Tuga, isto é a português. Vamos mandar abaixo um castelo secular, porque no século, não é? Estamos a falar do século XVIII, ele já era mais que secular, portanto era do século XII, portanto já teria uns 600 anos, uns 500 anos, vá lá, 500 anos. Vamos deitá-lo abaixo, vamos erguer aqui uma coisa, mas afinal não vamos erguer nada. Aqui esta planificação, ou a ausência de planeamento, é algo que assombra esta cidade já há bastante tempo, estou a ver.
Ou seja, primeiro pensou-se em partir e depois é que, ok, o que é que vamos construir por cima? A verdade é que fizeram só a primeira metade e a parte da construção não foi feita. Vendo agora, e olhando agora para trás, se não tivessem se calhar estragado, poderíamos ter agora aqui uma panorama diferente da cidade, se calhar algo mais, por um lado mais turístico, mas por outro guardava ali um pouco daquilo que foi a essência e a origem da cidade. É a Coimbra medieval, não é? Exato, e penso que toda a gente concorda que muitas vezes vamos a cidades que têm castelos e têm a sua graça, por exemplo, Guimarães, parece que o castelo lembra-nos também um pouco daquilo que foi este país, mas é interessante ver, ou seja, um ponto de romaria, por assim dizer, em termos de turismo, apesar de um castelo não é um castelo, eles são muito parecidos, na verdade, mas, por exemplo, se formos ao Óbidos, Guimarães, ou isso, temos aquele interesse em ir ver Aqui como ao é que lado, é. Montemor, não é? Montemor, exato, ou seja, era algo que se calhar poderia-se ter mantido, mas não aconteceu. E pronto, e assim se perdeu um magnífico castelo para construir, nada, destrói-se, Um vazio. um vazio. E pronto, temos lá a Praça Dom Dinis, e pronto, e assim ficámos com lembrança zero do castelo. Daí também trazemos este assunto aqui para a bala do Make Sellers Great Again, porque achávamos realmente que devia haver um desconhecimento total acerca destas duas torres que em tempos vigiaram toda a planície à volta da cidade. Exato, e nós gostamos muito então de trazer aqui estes temas que dizem respeito à cidade e que porventura muita gente não tem então conhecimento. Com isto, damos aqui um saltinho para aquele que é o grande momento da semana. Com isto, para iniciar o momento da semana, eu lembro-me de uma expressão que eu não sei se aqui é muito usada, mas eu sei que mais a norte é bastante usada, que é és um grande azeiteiro. Aqui tem uma conotação um pouco negativa de alguém que, por exemplo, se veste assim com um estilo um bocado duvidoso, que ouve músicas assim meio duvidosas, é a ideia que eu tenho. Mas aqui, quando falamos de és um grande azeiteiro, isto é apenas para fazer aqui a ponte aqui para aquele que é mesmo o tema do momento da semana. E o tema é o cheiro a bagaço de azeitona. Eu sei que isto pode soar um bocado estranho, mas a questão é, quantos de vocês é que nunca se depararam com um cheiro um pouco estranho que às vezes está presente aqui nesta cidade? Alguma vez pensaram qual é a origem desse cheiro? Nós tivemos então aqui a investigar um pouco sobre isso, porque isto é um cheiro que acaba por ser característico desta cidade, apesar de não estar sempre presente, é algo que a volta e meia favorece ou desfavorece aqui a cidade e nós fomos então tentar perceber qual é que é então a origem aqui deste cheiro. Epá, antes de mais nada, finalmente um tema de jeito neste fórum. O cheiro, a azeitona, a bagaça de azeitona na cidade. Eu acho que toda a gente já o sentiu alguma vez, pode não associar ao bagaço de azeitona, só quando se sabe é que se associa, não é? Pode associar a outra coisa qualquer. Mas eu queria fazer aqui um à parte, antes de mais nada, é que mais uma vez o resto do país ostracizado. Porque quando foi em Lisboa, isto é muito recente, e houve para lá uns cheiros e não sei quem em Lisboa, da pasta de papel e do papel, houve até mesmo a certa altura que eles diziam mesmo que era da azeitona ou do bagaço da azeitona, foi notícia nacional, abriu os telejornais, mas aqui. Nós vamos aqui com isto há 10 ou 15 ou 20 anos e Nada. nada. Portanto, vamos ser nós aqui a trazer e tornar disto um assunto nacional com o Make Sales Great Again. Pá, já todos nós nos paramos com este cheiro. A verdade é que ele vem supostamente, não é supostamente, acho que é concretamente da zona de Alcarracos. Tem ali umas empresas, umas fábricas de transformação de azeitona para o bagaço. Não sei exatamente qual o fim que depois lhe é dado, mas sei que, inclusive, isto já foi até à Assembleia Camarária, a Plenário Camarário, pá, não sei exatamente explicar em que termos é que foi assunto de debate. E, por exemplo, nós conseguimos aqui, através das nossas profundas investigações, aqui de uma ata da Câmara, em que a essa altura José Manuel Silva, então presidente, não é? 16 de maio de 2022, em que, falando sobre este assunto, diz a verdade é que não há uma legislação nacional de odores, não temos propriamente forma de atuar.
é desagradável, estende-se a toda a cidade, toda a gente já o conhece. Felizmente, é transitório. Eu adoro esta expressão, felizmente é transitório. Faz-me lembrar muito aquela expressão que às vezes usamos que é isto é temporário, mas é aquele temporário que fica para sempre. Ou seja, fazemos aqui só algo para desenrascar e na verdade esse desenrascanço fica para sempre até quebrar. Então no mundo do trabalho muitas vezes acontece isso. E lembrei-me agora relativamente aqui este felizmente é transitório, mas que na verdade não foi transitório, veio para ficar. E parece que até houve, através de um pedido do município, a CCDRC referiu que em 2021 e 2022 se monitorizou e indicou o cumprimento dos valores definidos para todos os poluentes. Ou seja, as tais empresas em causa foram auditadas, foram visturadas, foram fiscalizadas e não houve qualquer não conformidade, portanto, tudo de acordo, sem poluentes, sem nada. Portanto, é um cheiro, como é que nós podemos aqui dizer? É um cheiro que a própria indústria o fabrica, não há forma de fugirmos dele e, pelos vistos, de acordo aqui com as políticas, teremos que viver com ele mais uns anos. Sim, e muitas vezes em casos semelhantes a este, o que acontece é a empresa chega a um acordo, paga uma multa e então fica mais ou menos legal. Já não há aqui essa questão de estarem a ir contra algum tipo de lei ou de princípio. Há apenas uma coima. Para mim, isto resolvia-se terraplanando alcarraques, por exemplo. Exato. Olha, fazer como fizeram aqui com o castelo, Exato. mas sem um plano depois para a construção. Ou seja, fazem só a desconstrução, mas não pensam na construção. E pronto, isto é o que nós temos a dizer sobre o nosso momento da semana. Esperamos que tenhamos, de alguma forma, desvendado aqui o mito para muita gente. E já agora, gostava também de desafiar aqui os nossos ouvintes que são de outras zonas, que não Coimbra, para partilharem connosco cheiros característicos das vossas cidades. Eu sei que isto pode correr mal, podemos receber aqui algum feedback menos agradável, mas estejam à vontade para partilhar connosco pelo nosso Instagram ou pelo nosso Spotify. É isso mesmo. Saltamos agora repentinamente para o nosso quarto momento, o quarto tema, que é a nossa sugestão semanal. E vamos aqui sugerir uns concertos que já há algum tempo não fazíamos, andámos aqui um bocado fugidos deste tema, e então sugerimos o Superboc Supernova no Salão Brasil, no dia 1 de novembro, portanto este sábado já. Antes de mais, o que é o Superboc Supernova? Para quem não sabe, é um circuito itinerante de concertos que tem como objetivo promover a nova música portuguesa. É em parceria juntamente com o bar o Maus Hábitos, lá em cima no Porto. O evento ocorre em diversas salas de espetáculo pelo país e aqui em Coimbra vai ser através do Salão Brasil, já este sábado. Queres dizer aí a programação? Sim. Assim, para começar então, nós vamos ter no dia 1, ou seja, aqui no resquício do Halloween, vamos ter então o Mana Taranja, depois temos Mr. Galini e temos depois, para terminar, Marquise. Este Marquise tem um nome espetacular. Mas eu adoro todos os nomes. O Mana Taranja nem existe, isto é um toranja aqui com uma corruptela qualquer, o Mana Taranja. Pois, deve ter aqui algum... Eu andei à procura de taranja, não existe. Taranja não existe, portanto, eu adoro o Mana Taranja. Deve ser para fazer o pandan, o Mana Taranja. Sim, aquela rima, sim. Mr. Galini, adoro. Sim. Porque o nome dele mesmo é Bruno Monteiro. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E pronto, e Marquise. Eu não sei se Marquise terá alguma coisa a ver com os nomes deles. É Mafalda, Matias e Miguel, são os três M's, os M&M's. Pode ser então, daí. Será daí Marquise M? Possivelmente, sim. É possível. Eu tive aqui a investigar um bocadinho só o estilo de música deles. Um bocadinho só, portanto eu posso estar completamente ao lado, completamente errado. Mas do pouco que ouvi deles, os Humana Taranja soaram-me assim a um pop que às vezes vai beber ali um bocado a ornatos. Ok? O Mr. Galini, o tal Bruno Monteiro, eu adoro que o Bruno Monteiro seja o Mr. Galini, é o ex-baterista do Stone Dead, uma banda mais ou menos conhecida dentro da cena, e é bastante eclética, que eu tenho umas influências meias, desculpem-me o termo, meias maradas, um pop psicadélico, eletrónica surrealista, o krautrock. É um experimentalista. Portanto, vão ouvir. Eu até me sou às vezes ali um bocado a variações, ali às vezes. Variações século XXI, assim, mais rock.
Os Marquis, são daquilo que me soou assim mais um grunge, um garage rock, vão ali beber um bocado a Hole, Breeders, L7, e são do Porto, portanto são um bocado da casa, digamos assim, não por estarem no Sul do Brasil, em Coimbra, mas sim porque dos maus hábitos Ok. do Porto. Certo. Fica então aqui a nossa recomendação da semana. Não percam, dia 1 de novembro, temos aqui 3 concertos no Salão Brasil, essa bela casa que acolhe estes concertos. Do nosso lado, por hoje é tudo. Fica aqui um grande abraço e até para a próxima. Muito obrigado e até à próxima.